Acorde comigo para mais uma madrugada agitada na Ilha do Retiro. Escancararam tudo, vazou tudo a respeito da demissão do Antônio Oliveira. E se você acha que tudo foi mil maravilhas, né? Não foi não, tá? Estou aqui gravando esse vídeo exatamente às 6 horas da manhã, porque como prometido, eu não iria dormir. Eu ia atrás de todas as informações e vou trazer para vocês aqui, olha. Deixa eu te adiantar. Motivos, alguns ali, tá? Problemas com jogadores, problemas em relação ali a contratações, problemas em estilo de jogo e sobre questões também da pré-temporada aí que o Sport tá... Pré-temporada novamente 2.0, né, que o Sport tá tendo aí. Eu vou trazer todos os detalhes para você em primeiríssima mão. Acredito que ninguém tá acordado na internet, apenas Márcio Constantino, narrador, para trazer logo cedinho aqui as notícias para você, torcedor. Então aproveita, dá essa moral para mim aqui, que não dormi, tô trabalhando para você aqui 24 horas, se inscreve no canal, deixa esse like aí no comecinho, tô trabalhando demais aqui e o meu pagamento é esse like aí, com certeza, tá? E claro, se você é novo, se você já é antigo, ativa as notificações aqui, olha nesse sininho. Muita gente acaba não recebendo as notificações dos meus vídeos aí e acaba vendo horas e dias depois. Então, para você receber na hora que eu lanço, como uma bomba que tá sendo esse vídeo aqui, eu convido para você ativar as notificações nesse sininho, beleza? Vem comigo. Agora, claro, deixa eu te perguntar aqui uma coisa bem honesta, tá? Primeiro, eu quero saber, Antônio Oliveira sair, foi o justo para você? Tá todo mundo acordado que ele deveria sair do Sport? E segundo, quem deve ser o treinador? Quem deve assumir o Leão da Ilha do Retiro? Deixa aqui, quero saber a tua opinião, tá? Pessoal, não vou nem perder tempo agora, tá? Quero trazer para vocês aqui a matéria bomba do GE, tá? Dessa madrugada, que revelou todos os detalhes da saída do Antônio Oliveira, olha. Bastidores, tá? Veja o que mudou em um dia do Antônio Oliveira sair respaldado a demitido do Sport. Pessoal, isso aqui foi... Olha, cara, eu vou ler para vocês, tá? Acompanha comigo aí e vai deixando a opinião de vocês também, tá? O relógio marcava 10h13 da manhã da última terça-feira, quando o executivo de futebol, Thiago Gasparino, acomodou-se em uma das cadeiras da sala de imprensa da Ilha do Retiro para conceder entrevista aos jornalistas. Na roda de perguntas, tratou de mudanças no elenco, mas, sobretudo, o futuro do futuro do criticado técnico Antônio Oliveira no comando da ilha, né, da equipe ali da Ilha do Retiro. Ali, o dirigente não foi invasivo, né, nas respostas. Bancou a permanência do comandante do clube e endossou o coro do presidente Yuri Romão. Antônio havia melhorado a performance do time nos treinos, era justificativa, né, para que a direção tivesse ali, né, fizesse ali a manutenção, né, do treinador. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, pessoal. Pronto, agora vamos lá, olha. Pauta da convicção firme, né, de que a pausa do Brasileirão seria suficiente para os ajustes necessários a serem ali feitos, né, e o elenco dar uma resposta desejada, tá? Se liga só agora, pessoal. Agora é a parte que começa a ficar o clima tenso, tá? Presta atenção. Acontece que horas depois, na noite do mesmo dia, da terça-feira, tá, pessoal? A cúpula de futebol do Sport mudou a rota. Antes, fora dos planos, a demissão de Antônio, né, Oliveira, começou a ser discutida. Por que tão rápido? O que efetivamente mudou em 24 horas para o desligamento ser consumado na quarta? Antes de tudo, é bom esclarecer. A decisão pela saída do técnico não deu-se a um pedido ali formal do elenco externado à presidência. Agora, observação, pessoal. Embora o grupo fosse distante da figura do treinador, visto como difícil por alguns membros do elenco e staff, conforme a apuração do GE. Problema com alguns jogadores, mas os jogadores não foram lá externar, mas tinham esse problema ali com o treinador, tá? Não houve insatisfação coletiva ao ponto de verbalizar, de falar, tá? Mas existia um incômodo, embora não tenha sido este ponto o principal para a interrupção do trabalho. Agora vamos para o ponto da interrupção, porque o Antônio Oliveira foi demitido. Aqui, ó. Ao longo da tarde da última terça-feira, o departamento de futebol e a gestão do clube começaram a preparação e o planejamento da intertemporada, né? O time entrou em recesso e só volta às atividades no dia 13 de junho.
né? Devido à parada do Brasileirão por conta da Copa do Mundo de Clubes. Dali, por videoconferência, através de vídeo, tá, pessoal? Embates internos surgiram quando o técnico e direção divergiram, brigaram, lutaram. Tô brincando, eles, numa reunião ali, né, pessoal? Eles bateram ali de frente. Foi esse momento chave aqui e os pontos são esse aqui, olha. Modelo de intertemporada a ser montado. Esse foi o primeiro ponto ali de divergência, o primeiro ponto de discussão, tá? Segundo ponto, estilo de jogo que seria proposto em prática. Qual seria o time, né? O esquema tático que o Antônio Oliveira disponibilizaria ali para o time em si entrar depois dessa volta aí, daqui a um mês e meio, né? Qual seria o time, qual seria o esquema tático, o que é que o Antônio Oliveira pensa sobre o Sport Clube do Recife no futuro. Ponto 3, necessidade de peças por quantidade e setores. Possivelmente, nesse aspecto aqui, tá nesse terceiro ponto, pessoal, necessidade de peças e quantidade de setores, acredito que o Antônio Oliveira queria ali trazer um caminhão de jogadores. Isso aqui não é informação, isso aqui é um achismo meu, tá? É um achismo meu. Porque ele deve ter visto ali, cara, não, o que tá de titular tá ruim e o que tá no banco não me serve, sabe? Então, assim, eu acredito que Antônio Oliveira deve ter falado assim, ó, eu preciso de pelo menos 10, 12 peças. E a direção do esporte trabalha hoje com um número entre 6 a 7 peças, sabe? Então, assim, eu acredito que o problema tá muito nisso aí, a divergência de quantidade. Porque se para o Antônio Oliveira não servia o Rivera, o Atêncio e tantos outros que ali estão no banco, o Fabrício Domingues, então possivelmente se ele não consegue contar com esses caras do banco e tem sérias dificuldades de montar um time titular, então eu acho que ele queria uma carrada de jogadores, tá? Aqui, olha, mesmo sem alinhamento, as discussões ainda seguiram até o final da manhã da quarta, quando o clube decidiu abreviar o curto trabalho do técnico na Ilha do Retiro. Em 4 jogos, Antônio Oliveira não venceu nenhum, empatou 3, né, empatou 1 e perdeu 3. E o rubro-negro continua afundado na zona de rebaixamento da Série A, sendo o time de pior largada da história do campeonato na era dos pontos corridos. Diante da discordância exposta, tudo foi exposto, pessoal. É como eu tô dizendo a vocês, tudo saiu, tá? Agora vazou, ninguém... Agora não tem mais como a direção do esporte esconder, né? Diante da discordância exposta na montagem do planejamento da intertemporada, que internamente é vista como uma tábua de salvação para o esporte se livrar do rebaixamento, e o clima de descontentamento, né? O clima ali descontente dos atletas, não havia nenhuma outra razão para segurar o português no cargo. Agora, como foi que o Antônio Oliveira reagiu, né? Quando a direção do esporte falou que ele ia ser demitido? Nem mesmo a evolução dita, né, e posta como razão da crença, né, pelo trabalho ali, aqueles 35%, né, que falaram ali da evolução, não houve surpresa por parte do staff do Antônio quando soube da notícia. Ouviu o GE, tá? Afinal, uma espécie de carta branca havia sido dada para o técnico liderar o recálculo de rota do clube nestes tempos de crise, né? Antônio participava ativamente das reuniões do mercado, indicava analisando reforços que virão, por exemplo, tá? E aqui, olha, ainda que surpreso, Antônio Oliveira não teve reação mais enérgica para discordar da decisão da diretoria. Não falou nada, sem rupturas graves, apurou o GE. Tá aí, pessoal. Bastidores vazados. Eu tô sem palavras. Sabe? Como é que a direção contrata um técnico que não se faz um alinhamento? Porque, tipo, sabiam que ele ia ter 4 jogos e ia ter uma pausa ali para o Super Mundial, uma pausa ali de um mês e meio. Como é que não se tinha ali já em tese uma questão muito de, pô, qual é o esquema tático que tu pretende trabalhar daqui para frente? Ah, talvez tu queira usar um esquema tático agora, meio que urgência, né? Para tentar proteger mais o time. Mas depois, tu pretende trabalhar com isso? Pô, e contratações, o que é que tu olha assim hoje, tu já pensa ali? Sabe? O que é que tu acha que seria o ideal para o Sport Clube do Recife? Né?
Então, assim, pessoal, e aí o mais grave para mim é a divergência ali, é a questão com os jogadores, né? Mais uma vez, problemas de vestiário. Dessa vez, os jogadores, né, não estavam satisfeitos, não verbalizaram, falaram para a direção internamente, mas entre eles estava um clima horrível com o Antônio Oliveira. Problema, né, pessoal? Como é que se contrata um treinador e não sabe como é que vai ser o estilo de jogo, como é que vai ser o trabalho dele? É bem grave essa situação. O que é que vocês acham, hein? Claro, queria muito a tua opinião aqui nos comentários para saber o que é que vocês pensam também a respeito disso, tá? Seguiremos sempre juntos, eu, você e eu, nessa nossa única e exclusiva jornada que é falar do Esporte Clube do Recife. Grande abraço, torcedor do esporte.